Graças a Deus, foram 7 anos de jornada ininterrupta, proporcionando a todos inspiração, luz, autoconhecimento e as provações tão necessárias do processo evolutivo. Aproveite mais essa produção, que foi feita com muito amor, carinho, trabalho, dedicação, coragem na sua jornada e sejamos todos responsáveis por aquilo que falamos, mas sobretudo por aquilo que ouvimos. O diálogo com os espíritos, para mim, sempre será uma escola, na qual, através da voz fraterna de um invisível, podemos olhar no espelho e procurar entender o que ali estamos projetando. Dessa forma, alcançar nossa própria emancipação, nossa própria iluminação, através do exercício ininterrupto do autoconhecimento. E que todos nós possamos, graças a essa força-tarefa, a este empenho, sair dessa encarnação um pouco mais esclarecidos e iluminados do que entramos. O diálogo com os espíritos é uma bênção na vida de todos nós, permitindo alcançar, através desse trabalho árduo de autoconhecimento, refletindo nas palavras fraternas dos imortais, a melhor filosofia de vida a se abraçar, buscando sempre agir de acordo com os nossos princípios mais sagrados, que esposamos à medida que fomos convertendo-nos cada dia mais para o bem e para a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve as forças benditas que vêm de Deus Pai Todo-Poderoso e graças a Deus. Muito obrigado por tudo e aproveite mais essa produção. Meu nome é Jefferson Viscardi e você está no Diálogo com os Espíritos. Muito obrigado. Abraço. O mundo, o ser humano, as pessoas não nasceram para ser médiuns, nasceram para viver. É importante ser esclarecido e menos vaidoso. A mediunidade está sendo exercida com vaidade demais, com orgulho demais. Isso tem atrapalhado a nossa comunicação, porque a gente encontra obstáculo mental tão forte que quer falar alguma coisa, mas sai na voz do médium outra coisa, porque há uma interferência do orgulho. As pessoas tentam forçar a mediunidade, que é uma coisa que não se força, que é como respirar. Ou você respira ou não respira. A entidade pode manifestar através de você ou não. As pessoas vão nos centros, nos locais de comunicação espiritual, não para se esclarecer, mas para pedir. Não para aprender como conseguir aquilo que querem, mas para que outros possam lhes favorecer e trazer aquilo que eles querem. E assim, a espiritualidade humana, nesses termos, segue egoísta. É uma espiritualidade egoísta. Não é espiritualidade de esclarecimento. O que é importante é cada pessoa procurar se elevar. O que é importante é cada pessoa procurar despertar sua consciência através dos seus exercícios internos. Graças a Deus, 7 anos de diálogo com os espíritos e hoje temos a honra de apresentar a vocês
o diálogo com os espíritos de número 900. Saudação, boa noite, eu sou Tiriri. Eu venho responder algumas perguntas com o objetivo de esclarecer dúvidas. Embora, ao esclarecer dúvidas, e mesmo assim as pessoas que recebem esclarecimento não tomam iniciativa, não fazem aquilo que o esclarecimento orienta. É como se não tivesse dado esclarecimento. Ele simplesmente desaparece da memória, no profundo inconsciente. Uma resposta que é dada, mas não é usada na vida, é como se nunca tivesse existido. Isso é algo importante que todos precisam entender. A pergunta se houve uma preparação anterior ao renascimento ou reencarnação para realizar esse trabalho de diálogo, de conversa com os espíritos? Bem, é muito importante que para tudo na vida o ser humano procure olhar com o mínimo de vaidade possível, o mínimo de orgulho possível, evitando projetar todo tipo de ilusão que tem a ver com a vaidade, que tem a ver com orgulho de grandeza. Dito isso, esclareço que nem tudo que uma pessoa pretende fazer nessa vida está programado. Muitas das coisas que o ser humano que estuda, que procura progresso, começa a empreender, é uma ideia que ele mesmo teve. E quando uma ideia ela é boa, ela é benéfica, a espiritualidade participa dela. Ou seja, a espiritualidade apoia. Quando a espiritualidade é chamada para participar, colaborar com um projeto que uma pessoa teve iniciativa de criar, e esse projeto traz benefícios, é claro que sim, que a espiritualidade estará associada para favorecer com o que lhe cabe. Mas isso não significa que é uma programação anterior ou uma missão anterior pré-estabelecida. E essa é uma ideia nova, do presente, ou seja, ela surgiu e é claro que passou a ter o apoio necessário para que pudesse ir adiante. Sobre a questão das pessoas que tentam interferir, como dizem, sabotar, impedir, causar impedimentos, e também sobre a questão de o trabalho ter sido exposto e distribuído às pessoas por meio de tecnologia, poderia ser por meio de escritos, por exemplo. É a mesma coisa, ou seja, um meio de comunicação. E o meio de comunicação mais eficaz na atualidade é aquele que a voz pode ser ouvida. As pessoas não têm muita paciência hoje em dia para ler. Elas preferem se dedicar a coisas que lhes incitam prazeres, sensações. Então, as palavras faladas acabam que as pessoas têm maior disposição de estar ali para ouvir, para aprender um pouco. Retomando o início do que dizia sobre a questão do canal, como se diz, ter sido perseguido como pensam que foi, e também ser suspenso ou impedido de continuar seu funcionamento, isso é fruto dos conflitos humanos. A espiritualidade não pode interferir nos problemas que as pessoas causam umas para com as outras. Todos os problemas que o ser humano causa um para o outro
e que venha dificultar seu progresso, é de responsabilidade deles mesmos para resolver suas questões, seus impasses, seus conflitos. A espiritualidade pode auxiliar esclarecendo, pode auxiliar transmitindo forças benfazejas que fortaleçam a tranquilidade e assim as ideias possam clarear-se e então, com as emoções mais apaziguadas, as pessoas podem compreender melhor o que se passa e achar uma solução menos hostil, uma solução menos invasiva. E encontrar um caminho onde se resolvam os embates ou corrijam aquilo que foi quebrado, para retomar, para ficar inteiro de novo e continuar. Por isso eu digo a vocês que a espiritualidade, ela não se envolve em briga de uma pessoa com a outra, tomando parte de um em detrimento do outro. As escórias que os seres humanos têm entre si, aqueles espíritos que se enveredam e se entremeiam a isso, são espíritos inferiores que operam pelo egoísmo, que querem fazer justiça. A justiça está com a natureza, porque tudo que é feito rende fruto. Não é necessário que alguém faça nada para que se cumpra a justiça. Portanto, os espíritos de fato esclarecidos, eles não se embrenham em brigas, em disputas que os seres humanos criam uns para com os outros, uns contra os outros. Quando é pedido ajuda, é levado recursos para esclarecer, recursos para que a pessoa possa aplicá-los a partir da sua vontade, do seu desejo, de sua iniciativa própria. Então, essa confusão criada pelas pessoas, puramente por pessoas, ela precisa ser resolvida pelas pessoas. É importante não ficar complicando as coisas para que se enxergue com maior praticidade a realidade e se possa tecer nela soluções de fato que funcionem, que viabilizem a concretização dos objetivos, de maneira a funcionar, a dar resultados. Isso é o que aconselho a todos em relação a conflitos, a problemas que as pessoas sempre estão causando umas com as outras. Quando as pessoas discordam das ideias, do modo de pensar do outro, elas não são capazes de apenas só discordar, mas querem atacar para destruir aquela forma de pensar, como se eles tivessem que salvar o mundo com suas próprias verdades, não entendendo que todas as verdades que cada um tem na sua mente é simplesmente aquilo que está lá. E não cabe a ninguém mudar isso. Cabe a cada pessoa progredir através do seu esforço e dedicação. Sobre a questão de como amar as pessoas que lhes causam problemas, que lhes tiram alguma coisa, bem, é muito difícil que as pessoas consigam fazer isso. O mais importante é evitar a falsidade. E isso é muito importante. Quando uma pessoa fala para outra que aquele fez mal a ela, mas ela perdoou, mas ela o ama assim mesmo, eu posso afirmar, isso é falsidade. Porque quando uma pessoa é ofendida de alguma forma,
sofre dano, que o outro lhe impetra, e essa pessoa realmente consegue perdoar isso, essa pessoa realmente consegue, mesmo assim com as dores que lhe castiga as emoções, mesmo assim consegue amar essa outra pessoa que lhe ofendeu, geralmente essa pessoa não proclama tal coisa na fala, não divulga, não partilha dessas sensações de amor. Simplesmente essa pessoa se esquece o problema que aconteceu e segue para frente. Isso é autenticidade. Mas o que posso fazer em relação de como amar? Bem, é mais importante quando não se consegue enfrentar uma situação de conflito e dano, é mais importante olhar para frente, seguir para adiante. Porque às vezes, na tentativa de amar a pessoa que lhe causou um problema, um prejuízo, o indivíduo se engana. Ele se ilude que está perdoando, que ama. É como se fosse uma fuga psicológica para não enfrentar a realidade do que ele perdeu, o prejuízo que foi vivido pela ação do outro. Então é mais importante reconstruir as coisas que foram quebradas. É recomeçar aquilo que perdeu. É mais importante ir para frente. Se alguém está te prejudicando demais, por exemplo, as pessoas precisam só se afastar de quem lhes faz mal. Elas não têm que ficar ali querendo corrigir a pessoa, porque não vão dar conta. E vão acabar se envenenando ainda mais. Então, como perdoar? Bem, aceitar que as coisas aconteceram, aceitar que as coisas foram feitas e que não podem ser revertidas naquele tempo que foram feitas. Viver no presente, no momento e seguir para frente. Construir e criar meios de defesa, bloqueios que possam impedir que alguém que estiver causando danos continue causando danos. E isso é o que é importante fazer. Sobre viver o momento de transição, que é muito falado sobre uma transição planetária, sobre um progresso do planeta em que a sociedade viverá em um tempo maravilhoso? Bem, eu posso lhes dizer que isso tem sido falado há muitos e muitos séculos. Acontece tudo muito lento, muito devagar. As coisas, muitas das vezes, não melhoram rapidamente porque o ser humano não consegue fazer isso. O que é importante é cada pessoa procurar se elevar. O que é importante é cada pessoa procurar despertar sua consciência através dos seus exercícios internos. Pois, se há transição ou se não há, o que acontece é que as pessoas vão conseguir viver uma vida mais feliz. Pois, não é possível para o ser humano, na sua imprecisão de entendimento, enxergar quando é que a Terra entrou em outro estágio de vibração ou de era. Porque o ser humano está ocupado demais com o consumismo, com a importância do materialismo. E, às vezes, aqueles que estão dentro das religiões ou caminhos espirituais estão se iludindo demais. Estão projetando e mal interpretando as orientações que são dadas. As orientações
que já foram dadas e que estão contidas em livros antigos. Então, assim, é mais importante que a pessoa se concentre na sua vida agora, nesse momento, e se dedique ao progresso pessoal, para que ela viva bem hoje, independente de uma transição ou não. Mas o que digo é que desde séculos e séculos se fala de transição. Por isso afirmo, o que é mais importante praticar agora? Progredir, para que a vida possa acontecer mais leve, para que seja mais sábio ao lidar com as dificuldades. Isso que é o mais importante para as pessoas. Saber dar conta da vida que elas têm, saber dar conta da vida que tem em torno delas. Isso gera harmonia, influencia os outros. Se alguém se sente bem, é capaz de agir de forma mais prática e menos reativa. É capaz de lidar com os problemas sem criar tanta emoção pesada, que inspira outros ao medo, à não confiança. E isso é o que é importante para todos. Tenho algo a dizer que é importante. As pessoas têm adotado uma espiritualidade que está voltada a só lidar com suas necessidades passageiras. Estão mais interessadas, dedicadas à espiritualidade que só levam pedidos para resolver problemas humanos, no sentido de conseguir coisas, conseguir relacionamentos, conseguir mais dinheiro, conseguir emprego, conseguir todo tipo de necessidade atendida, humana. As pessoas não estão procurando muito a espiritualidade para aprender como resolver seus problemas, para aprender, como por exemplo, estar diante de uma situação onde ele tem uma dívida. Ele vai pedir ajuda para pagar a dívida. Ele não vai pedir ajuda para saber como fazer para passar por essa fase difícil de dívida até que isso seja resolvido. As pessoas estão buscando a espiritualidade como um negócio, apenas voltadas aos seus desejos e caprichos pessoais. E poucos, muito poucos, realmente estão atrás da espiritualidade para aprender a viver, para aprender a se libertar das ilusões, para aprender a se libertar desse mundo e sofrimento. E agem com a espiritualidade com negociata, pagando para que consiga obter determinado ganho, determinado resultado. E isso tem sido a grande tristeza que esse mundo ainda vive e dedica. A espiritualidade mediúnica, como exemplo, as pessoas vão nos centros, nos locais de comunicação espiritual, não para se esclarecer, mas para pedir. Não para aprender como conseguir aquilo que querem, mas para que outros possam lhes favorecer e trazer aquilo que eles querem. E assim, a espiritualidade humana, nesses termos, segue egoísta. É uma espiritualidade egoísta. Não é espiritualidade de esclarecimento. Bem, o ser humano pode continuar nessa sua fragilidade emocional e psicológica, indo atrás de suprir seus desejos passageiros e nunca vai ficar satisfeito. Porque quando ele consegue uma coisa, logo quer outra e quer mais 10.
Ele pode seguir desse jeito, só que a dor nunca vai passar. Porque a inteligência não desperta. Se as pessoas só vivem focadas na falta que eles têm de certas coisas materiais ou em conflitos com as pessoas, porque elas são o que são e eles não conseguem lidar com elas, se as pessoas só vivem buscando ajuda para resolver isso, elas nunca vão aprender a viver, nunca vão aprender a lidar com seus problemas. E crentes que a espiritualidade vai estar resolvendo esses problemas, eles permanecem estacionários. Eles permanecem estacionados em suas inteligências, simplesmente não querendo crescer e progredir para serem mestres de sabedoria, como se diz na doutrina dos hindus. É muito importante o ser humano deixar de praticar essa espiritualidade egoísta, essa espiritualidade de pedir favores e procurar uma espiritualidade para se iluminar e se esclarecer intimamente e, a partir da sua própria luz, resolver suas vidas. Isso é algo importante para se pensar. Muita gente também quer ser médium de comunicação. Meu filho, meus amigos e queridos da Terra, usando matéria física, a mediunidade de comunicação espiritual está para aqueles que já nasceram assim. Eu digo para vocês, é difícil ter alguém encarnado que faça um diagnóstico para dizer que tem essa habilidade. E eu digo para vocês, é difícil ter alguém encarnado que faça um diagnóstico para dizer quem tem essa habilidade e quem não tem. Por isso eu digo para todos, o importante não é querer ser médium de comunicação. O importante é ser médium de doação energética. Porque quando você está num lugar e decide doar energia através da imposição de suas mãos, eu digo para vocês como espírito, se aquele que tem a habilidade de ceder uma passagem para a voz dos espíritos, seja também para a escrita, esse fenômeno vai se dar, vai acontecer naturalmente. As pessoas não precisam querer forçar essas coisas. As pessoas tentam forçar a mediunidade, que é uma coisa que não se força, que é como respirar. Ou você respira ou não respira. A entidade pode manifestar através de você ou não. Por isso é importante entender que o mais importante é ser médium que vai trabalhar com doação de energia. Todo mais vai ser descoberto espontaneamente, sem que ninguém diga nada, sem que alguém diga que vai fazer com que você alcance certa habilidade mediúnica. É isso que eu tenho a dizer sobre essa questão também da mediunidade. Aqueles que já nasceram para manifestar seres espirituais através de seus corpos, em parceria com suas mentes, isso vai acontecer de forma espontânea, muito naturalmente. Então, vamos parar com esse esforço demais para querer ser médium de manifestação e vamos ser mais humildes, menos orgulhosos e procurar ser médium de doação de energia. E aí as coisas podem se revelar com mais facilidade. Agora, para aqueles que trabalham e não acontece nada, não manifesta nada através dele, é porque ele não tem essa habilidade, minha gente. E aí? O mundo
O ser humano, as pessoas, não nasceram para ser médiums, nasceram para viver. Ser médium é como se fosse um ofício, é algo, um exercício para ser exercido. As pessoas não nasceram para exercer isso. Só algumas pessoas o fazem, entendem? É importante ser esclarecido e menos vaidoso. A mediunidade está sendo exercida com vaidade demais, com orgulho demais. Isso tem atrapalhado a nossa comunicação, porque a gente encontra obstáculo mental tão forte que quer falar alguma coisa, mas sai na voz do médium outra coisa, porque há uma interferência do orgulho. É importante deixar as coisas serem por si mesmas naturalmente, e isso é o que vale. É isso que dá a segurança para quem recebe. Uma outra coisa importante que eu quero partilhar é: as pessoas querem realizar certas coisas na vida, mas todo mundo é muito ansioso. Todo mundo tem pressa. E aquelas pessoas que estão dentro das religiões de comunicação com os espíritos, eles tendem a pensar e querer que a espiritualidade invisível acelere a sua conquista. As pessoas têm problemas e querem que a espiritualidade resolva. Só que elas continuam tendo um comportamento que provoca os problemas que elas mesmas estão vivendo. Elas saem de um problema e vão para outro, e querem que a espiritualidade resolva, sendo que a mesma forma de pensar, o mesmo comportamento, elas continuam repetindo. Em vez de procurar esclarecimento das razões do problema estar acontecendo e saber o que elas têm que fazer com elas mesmas para mudar isso, as pessoas vão pedir ajuda para resolver o problema, mas não querem saber de nada, de como elas próprias têm que mudar a si mesmas. Uma outra observação importante é que as pessoas estão trabalhando para conseguir alguma coisa e as coisas demoram. Cada um dá conta de construir a realização de um objetivo em um tempo que lhe é próprio. Ou seja, não é porque alguém conseguiu em 3 meses conquistar algo que todo mundo vai conseguir do mesmo jeito. Às vezes, as pessoas, na sua pressa, elas não sabem o quanto que elas estão sendo capazes de construir todo dia aquilo que elas querem, aquilo que pretendem. Então, por exemplo, uma pessoa põe 2 tijolos em um dia, outra consegue colocar 10 tijolos em um dia. Então, como é que cada um constrói os seus sonhos, o seu objetivo, né? Por isso as pessoas precisam entender que tem que trabalhar e ter paciência. Não é trabalhar e esperar, é trabalhar e ter paciência, é agir. É agir, fazer e ter paciência para o que se está sendo feito possa ter resultados, gerar frutos. Tem gente que faz pouco e quer muito. Então, o que acontece? Nem pouco, nem muito. Porque às vezes, o pouco que faz é até falho. Por isso, o mais importante é entender que a vida, ela funciona de forma muito simples. Aquilo que você faz é o que você recebe. Não se recebe por aquilo que não fez. Por isso,
Não é a espiritualidade que vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. É o trabalho de cada um. Porque quem é responsável por acontecer alguma coisa na vida é a pessoa mesma. Ela que tem que fazer a vida dela. É responsabilidade dela a vida dela. A responsabilidade da espiritualidade é esclarecimento, colaborar com cura. Isso é o que a espiritualidade assume como responsabilidade. A vida de cada um é um cuidado de cada um que cada um deve ter. O amigo pergunta de como ouvir os conselhos nossos, mesmo as pessoas que não têm habilidade de nos ouvir, ou seja, mediunidade capaz de ouvir a nossa voz. E também a pergunta é: por quanto tempo ficamos do lado de vocês? Ou se fazemos isso quantas vezes? Ou se isso é constante? A primeira pergunta sobre mediunidade, sobre ouvir-nos, bem, não é possível que as pessoas nos ouçam como elas ouvem a voz umas das outras. Mas é possível que as pessoas guardem nossos aconselhamentos dentro de si e consigam, em forma de ideias intuitivas, os pôr para fora. Mas uma pessoa que vive uma vida desregrada, agitada, uma pessoa que é egoísta demais, que busca muito atender seus próprios caprichos, é mais difícil que essa pessoa tenha um espaço para que aquilo que a aconselhamos possa vir para fora da sua mente e ela tenha uma ideia inspirada. Para alguém ter ideias inspiradas pela espiritualidade, essa pessoa precisa ter tempo de prática de devoção. Essa pessoa precisa cuidar da vida dela para ser mais ordeira, mais organizada. Todo mundo tem suas deficiências, isso é um fato. É uma condição natural do ser humano. Mas viver uma vida bagunçada, desregrada, viver uma vida sem uma direção, mas procurando uma retidão e o bem viver, o bem-estar pessoal, no sentido de como você está na vida, né, com os outros, isso é o que faz com que a espiritualidade consiga partilhar dos aconselhamentos e a pessoa conseguir ter ideias inspiradas. Então, para aqueles que não conseguem ouvir os espíritos, esses precisam ter práticas que lhes possibilitem afinar a habilidade da inspiração que todo ser humano tem. É através disso que as pessoas vão conseguir ter mais ideias intuitivas a respeito de questões de suas vidas. Isso é importante. No outro questionamento sobre quanto tempo estamos com vocês, quando é que estamos acompanhando vocês, bem, posso dizer que não é todo momento. Assim como uma pessoa faz uma reunião para todo mundo estar junto e fazer uma determinada prática, e as pessoas não ficam juntas a todo momento, porque todo mundo tem compromisso na vida. Nós aqui temos compromisso com a vida nossa. Nós temos nossa própria vida para viver. Nós temos as nossas questões para lidar. Então, é agendado uma hora, um momento, um dia que é propício para que possa haver disponibilidade. Aqui no mundo espiritual, todo mundo é comprometido com sua própria vida e também é comprometido com o trabalho
e com os trabalhos que assumem em cooperação com outros que estão precisando desse trabalho. Então, para estar com uma pessoa, nós não estaremos ali, muitas das vezes, a todo momento que a pessoa nos chamar. Só vamos estar juntos quando for necessário. Às vezes as pessoas nos chamam e nós vemos, ouvimos de onde estivermos. Porém, observamos que não é necessário que nossa presença se faça ali. Então, deixamos a pessoa com ela mesma. As pessoas precisam saber lidar com suas vidas. E há momentos que são necessários, então lá estaremos. Ou há momentos para estudo, de reunião para estudo e prática. Nesses momentos, ali estaremos. Então, não é toda hora que estamos juntos. Como já disse, temos nossas vidas para viver e também nós temos trabalhos para fazer. A outra pergunta é até engraçada. Que pergunta eu faria a mim mesmo se eu como orientador de um encarnado, estivesse no lugar dele e ele no meu lugar? Ou seja, eu estivesse usando matéria e ele corpo material e espiritual? Bem, aqui nesse momento eu não posso me fazer perguntas, porque eu pergunto a outros que sabem mais do que eu. E eu entendo que uma vez estando no corpo físico, eu estaria tão envolvido com as ilusões e desejos da carne, que não seriam essas mesmas perguntas que hoje eu posso fazer para os esclarecidos acima de mim. Seriam outras perguntas. E estariam muito mais relacionadas à vida humana, aos caprichos humanos, às carências humanas, aos medos, às inseguranças. Seriam perguntas que poderiam estar relacionadas a ambições também. Então, eu entendo que uma vez limitados ou limitado da matéria, eu deveria fazer essas perguntas para aquele que fosse o bondoso guia que estivesse a cautelar-me. Sobre a missão em uma profissão específica, é muito importante que o ser humano procure se inspirar em fazer aquilo que ele acredite que possa beneficiar os outros. Eu não digo só de trabalho espiritual, não. Uma pessoa que monta uma escola, por exemplo, está beneficiando muitas outras. Uma pessoa que monta uma loja, que veste pessoas, que vende roupas, também está beneficiando pessoas. Ou seja, quando alguém quer entender a sua missão, é mais importante essa pessoa procurar uma inspiração para fazer aquilo, para construir aquilo que traz benefícios para os outros. Pois, se alguém está ocupado com um afazer cujo esse traz soluções, benefícios para outros, ele já está executando uma missão importante. Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas em saber qual é a missão delas, que elas esquecem de ter boas ideias que de fato vão fazer a diferença benéfica para outros. E nessa busca de respostas, as pessoas costumam ter várias respostas de vários místicos. Ou seja, é mais importante que a pessoa evite essas confusões e procure mesmo criar, ter boas ideias
para trilhar seu caminho e, através disso, construir aquilo que serve para a vida funcionar melhor, para a vida de todo mundo funcionar melhor. Às vezes essas dúvidas estão tão gritantes dentro de uma pessoa, elas podem fazer na pessoa surgir vaidades, porque às vezes, quanto à missão, as pessoas estão sempre atrelando a isso a ideia de grandeza, a ideia de ser o centro, em que tanta gente precise dele ou dela, e ele vai fazer alguma coisa por tantas e tantas gentes. Muita gente fica com essa sensação dentro de si, com essa missão. É muita vaidade, gente. Vaidade demais. Orgulho demais. Vamos ser mais simples na vida. Vamos ser mais úteis para todo mundo. As pessoas na sociedade, a sociedade não precisa de grandezas. Precisa de serviço útil, que possa beneficiar todo mundo, para a vida funcionar e ser menos destrutiva. Sobre a questão de como as pessoas podem encontrar seu guardião ou seu guia espiritual fora do corpo e como as pessoas podem ter consciência disso, e também foi colocado uma posição de que qual é o mérito que é necessário para que isso aconteça, eu vou dizer que nenhum mérito. Isso se trata de uma habilidade. Se a pessoa não tem essa habilidade, muito dificilmente ela vai carregar a lembrança quando voltar para o corpo depois do sonho. O que acontece é que realmente as pessoas encontram seus guias quando eles assim as convidam para esse encontro, mas elas não se lembram. E encontrá-los não é mérito. O trabalho deles é ir até as pessoas e orientá-las. As pessoas necessitam esclarecer-se. Agora, para ter lances, flashes ou alguns resquícios das lembranças desses encontros, as pessoas precisam levar uma vida mais contemplativa. As pessoas levam a vida muito agitada, uma vida buscando encher-se de tantas coisas, ficar perdido em redes sociais como hoje existem, em ficarem perdidos ouvindo músicas de todo tipo. As pessoas não são contemplativas. As pessoas não são silenciosas dentro das suas cabeças e nem nas suas vozes. Enquanto as pessoas não praticarem o silêncio, enquanto as pessoas não praticam contemplação para estarem mais centradas, mais esvaziadas e só vivem nessa ansiedade, vivem só nessa pressa de vida, dificilmente eles vão ter condição de trazer para a consciência lembranças mais nítidas. E eu falo isso até para os médiuns, porque, embora os médiuns tenham a habilidade, podem interferir nessa habilidade e ficar muito confusa e imprecisa essas lembranças. Então, se as pessoas querem ter mais lembranças, elas têm que viver a vida com mais contemplação, com menos agitação, com menos vícios. As pessoas têm muitos vícios, e não é vício de bebidas, por exemplo,
como se diz mais genericamente, é vício de tudo. Precisam ver se limpam, ver se conseguem se contentar consigo mesmas, se são capazes de ficar num lugar onde não tem nenhum estímulo à sua volta e ficar silencioso ali mesmo, conseguir ficar bem sem que nada lhe chame a atenção, sem precisar de distração sensorial. Então, a resposta de como conseguir maior nitidez ou lembrança depois que encontra os guias é só essa. Tem que limpar a mente, tem que ser mais contemplativo. E isso é o que dá essa habilidade para recordar. Sobre a pergunta de como deixar de evitar aflorar o negativo e também manter o treinamento para o caminho espiritual que leva ao progresso, que leva à ascensão, mas mesmo com essas práticas e compromisso com a ascensão, ainda não deixar de atender às necessidades humanas, sejam elas emocionais ou físicas, e também não deixar de cumprir com as responsabilidades materiais? Essa é a pergunta que me enviou? Bem, o que posso falar? A espiritualidade é na vida cotidiana. A espiritualidade não se pode excluir do ser humano os bons desejos. Quando as pessoas têm desejos que são ruins, que prejudicam os outros, isso tem que ser evitado. Mas as pessoas que têm desejos de realizar certas coisas em suas vidas, isso é bom? Elas precisam zelar por esses desejos. Quando uma pessoa pratica uma espiritualidade que foge do mundo, que é fuga, isso é fragilidade espiritual. Da fragilidade psicológica também, e fragilidade emocional também. É uma pessoa que não dá conta de lidar com as coisas de forma objetiva. Quando existe uma espiritualidade que nega a vida natural do ser humano, essa espiritualidade não está esclarecendo as pessoas, não está respeitando o ser humano onde ele está e como ele está. Ela está afrontando com aquilo que é espontâneo nas pessoas. Todo mundo sabe aquilo que faz mal e aquilo que não faz. O que é importante é evitar aquilo que prejudica a vida, que prejudica a todos. A espiritualidade não pode afastar as pessoas de suas responsabilidades ou de seus objetivos na vida. O que faz mal para o ser humano é a ganância. Uma ganância sem freio, uma ganância desesperada. Isso é o que faz mal. Quando a pessoa tem o objetivo de realizar certos sonhos materiais, mas isso equilibrado, essa pessoa, ela está seguindo o caminho mais natural. Quando uma pessoa tem um desejo e depois que realiza isso, continua insatisfeito, esse é o problema. O problema não é que a pessoa quer algo. O problema é ela continuar insatisfeita, mesmo tendo conseguido aquilo que queria. Por isso, meus amigos, a espiritualidade que fala para negar o desejo, a espiritualidade que fala para deixar as coisas, isso não é pureza. É preciso
ser puro, vivendo em meio a tudo. Isso que é verdadeira pureza espiritual. Praticar o caminho para a ascensão, para progredir, precisa estar incluído tudo que você tem na sua vida. É preciso tornar tudo que você vive na vida bom. As pessoas vivem muito mal as coisas que elas têm na vida. E por isso traz problemas. Uma pessoa monta uma empresa, por exemplo. Isso é bom. Depois essa pessoa quer explorar seus trabalhadores. Depois essa pessoa quer agir de forma desonesta com aquele serviço ou produto que a empresa oferece. Isso é que é ruim. Não é ter o objetivo de ter uma empresa que é ruim. É como você vai viver isso. O que vai fazer com isso é que pode ser bom ou que pode ser ruim. Uma pessoa que tem uma necessidade e deseja ter um relacionamento, isso é bom. Mas a pessoa, então, consegue esse relacionamento e começa a querer controlar o outro. Começa a querer mudar a vida do outro. Começa a querer limitar o outro. E então ele se torna ruim. Então, é saber viver as coisas da vida, não é afastar-se das coisas. A espiritualidade, ela existe para ensinar a viver, não é para ensinar as pessoas a fugir, esconderem-se dentro de um buraco onde não tem nada. Espiritualidade não é para isso. É para abraçar o mundo, é para viver a vida com verdade. Essa espiritualidade que nega tudo, isso foi ideia manipuladora daqueles que queriam controlar os outros. É importante respeitar sensações, respeitar desejos e discipliná-los para que sejam sadios, para que sejam saudáveis e assim se possa criar coisas que trazem benefícios. Se as pessoas viverem uma espiritualidade muito extremada, muito radical, se afastando de tudo, elas vão criar um obstáculo psicológico, mental muito grande, porque elas provocam abusos emocionais muito fortes e acabam impedindo-se de progredir. Isso é a orientação sobre esse fato. Agora, para evitar as emoções negativas e os sentimentos negativos, é preciso muita paciência consigo mesmo. Todo mundo é falho. As pessoas podem falhar e ter emoções, sensações negativas, ódios e raivas. Isso acontece. Mas importante é corrigir. Quando alguém insiste em ficar mantendo sensações ruins dentro de si, sentimentos ruins dentro de si, isso é que é o erro. Não é sentir coisas ruins que é falho. O falho é continuar sustentando e mantendo. É preciso superar problemas, os acontecimentos que levaram a pessoa a ter sentimentos destrutivos dentro de si. É preciso apenas que o ser humano tenha a boa vontade de se alinhar e de se corrigir. Não é ficar aí querendo suprimir suas emoções que ele não dá conta, mas é saber aprender a lidar com elas. Isso é que é mais importante para as pessoas. A espiritualidade é para aprender a viver a vida com alegria. Não é para viver uma vida de repressão,
de negação. É para abraçar as coisas com amor, com cuidado, com zelo. Porque tudo leva para o progresso. Basta a pessoa colocar as coisas na direção certa. Se as pessoas colocam tudo que eles constroem na vida, ou tudo que eles trazem para si, numa direção torta, essa pessoa vai fazer mal. Não é por causa do que ela criou para a vida, com o que ela está envolvida. É a maneira como ela usa as coisas. Então, ao invés de querer fugir do mundo, querer se afastar, é mais corajoso e virtuoso quem realmente quer aprender como viver com as coisas do mundo. Saudações da Força Maior, sou Tiriri. Boa noite. É importante ser esclarecido e menos vaidoso. A mediunidade está sendo exercida com vaidade demais, com orgulho demais. Isso tem atrapalhado a nossa comunicação, porque a gente encontra obstáculo mental tão forte que quer falar alguma coisa, mas sai na voz do médium outra coisa, porque há uma interferência do orgulho. As pessoas tentam forçar a mediunidade, que é uma coisa que não se força, que é como respirar. Ou você respira ou não respira. A entidade pode manifestar através de você ou não. O mundo, o ser humano, as pessoas não nasceram para ser médiuns, nasceram para viver. Ser médium é como se fosse um ofício, é algo, um exercício para ser exercido. As pessoas não nasceram para exercer isso. Só algumas pessoas o fazem, entendem? Uau! 7 anos de diálogo com os espíritos. E hoje apresentamos, graças a Deus, o diálogo com os espíritos de número 900. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você, a sua família e seus amigos. E aproveite mais esta produção. Muito obrigado.